Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal para algumas reflexões sobre a espiritualidade e sobre o discipulado cristão. A minha oração, como sempre, é para que o poder de Deus visite você nesse exato momento e realize grandes e verdadeiros milagres em sua vida. Talvez não como você queira, mas com certeza e principalmente de acordo com o que Deus sabe que você realmente precisa e necessita para ter uma vida suficientemente abundante e redimida na presença dele. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, nos diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um pouquinho mais adiante, Jesus afirma: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E um pouquinho mais adiante, a palavra de Deus nos afirma: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O texto lido hoje apresenta uma fala muito conhecida de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas têm confundido essa verdade a qual Jesus se refere como se fosse aquela verdade que é fruto de um enunciado assertivo. Por exemplo, se eu digo que 2 mais 2 é igual a 4, eu tenho um enunciado assertivo e isso seria então uma verdade. Assim como julgar as coisas entre o que é falso e o que é verdadeiro, sendo o que é falso é mentira e o que é verdadeiro é a verdade, obviamente. E entre o que é certo e o que é errado, o certo é o verdadeiro e o errado é o falso. Existem também as verdades humanas, como as verdades do conhecimento científico, as verdades do conhecimento filosófico, do conhecimento teológico, do conhecimento empírico, todos advindos da experimentação e de uma árdua atividade pensante de homens e mulheres ao longo do tempo. Essas verdades são importantes fontes para a construção da nossa ilha de conhecimento, que vai crescendo e vai se expandindo a cada dia e vai se tornando cada vez maior. Principalmente hoje em dia, com o advento da internet e das redes sociais, que nos ajudam a resolver uma infinidade de problemas em relação à nossa vida individual e nossa vida social. Também temos a economia, temos a psicologia, temos a medicina, temos as tecnologias, todas com suas verdades extremamente úteis para um viver inteligente e bem-sucedido aqui nesse mundo tão competitivo e predatório como esse que nós vivemos. Mas a verdade da qual Jesus está falando no texto lido não se trata de uma verdade humana ou definida por critérios humanos, mas trata-se da verdade absoluta, de uma verdade divina, de uma verdade que não pode ser relativizada, mas que precisa ser, sim, elucidada e entendida para que seja operada em nós
a salvação e a libertação de Deus em um nível essencial. A verdade sobre a qual Jesus se refere se trata da verdade primordial, que não se encontra na ciência ou no conhecimento humano, mas que vem de Deus. E é a única verdade que pode salvar e desencadear um processo de libertação no interior de cada ser humano, na direção de uma vida que seja verdadeiramente livre. Mas afinal, essa verdade de Jesus e essa verdade que é o próprio Senhor Jesus nos liberta do que então? A verdade de Jesus, que é o Evangelho, e a verdade de Jesus, que é a própria pessoa de Jesus manifesto entre nós, nos liberta primordialmente de nós mesmos, nos liberta das prisões, dos traumas, dos medos que estão alojados dentro de nós mesmos, do nosso inveterado egocentrismo, nos liberta dos baixos instintos da nossa natureza humana caída, nos liberta de nossa religiosidade ilusória, que tenta barganhar com Deus e enganá-lo. Nos liberta da nossa maneira pródiga e autodestrutiva de viver a vida. Nos liberta dos limites do espaço e do tempo no qual vivemos. As Escrituras Sagradas, elas nos exortam a um constante autoexame. Ela diz: examine-se o homem a si mesmo. Então, o primeiro tratamento libertador que Jesus começa na gente, começa em nós e não no outro. Tem muita gente querendo pregar o evangelho para os outros, mas ainda não entendeu que falar do evangelho é como um mendigo falando para outro mendigo, onde ele encontrou o pão. A verdade de Jesus e em Jesus é a de que não podemos subsistir por nós mesmos e precisamos, portanto, de um Salvador, precisamos de um pastor, precisamos de uma luz, precisamos de um Senhor, precisamos de um mediador, de um redentor, de um libertador. E essa verdade que liberta, essa verdade que nos liberta, essa luz, esse pastor, esse mediador, esse Salvador é Jesus. Se Ele estiver em nós e nós estivermos nele, já é o suficiente. Ele nos libertará de nós mesmos. Ele nos libertará do mundo. Ele nos libertará do materialismo e das obras da carne. Ele nos libertará do pecado essencial e dos pecados nossos de cada dia. Ele nos libertará do diabo. Ele nos libertará das angústias da morte. E como Jesus faz isso? Como ele faz isso? Nos amando incondicionalmente, lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco no fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Portanto, você ou qualquer pessoa não precisa fazer nada para merecer o amor de Deus. Isso é uma ilusão, pois Ele já nos ama. E provou isso na verdade de Jesus, na verdade que é Jesus, na verdade que está em Jesus, na verdade que de uma vez por todas foi manifesta na vida, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, e que hoje pode essa verdade estar na minha vida e na sua vida. Basta você
receber Jesus e a verdade, entrará em você e desencadeará um processo profundamente libertador em sua alma, em seu coração, em seu pensamento, em toda a sua vida. Portanto, não resista mais ao Espírito Santo. Pare de confiar em si mesmo para a sua salvação. Receba essa verdade em sua vida e veja e sinta e experimente a diferença entre viver uma vida escravizada por situações, por sentimentos, por pensamentos destrutivos e viver uma vida de liberdade essencial. A liberdade de ter em si o libertador e o portador da vida eterna, que é Jesus. Que Deus assim nos abençoe.